Então, gente, a gente vai conversar um pouco hoje sobre disciplina, sobre liberdade, sobre autocontrole. Quantos de vocês aqui consideram que tem muito autocontrole? Levanta a mão para ver. Ninguém, gente. É difícil, né, esse negócio de autocontrole? Existem dois conceitos da psicanálise. Vai ficar um pouquinho chato porque mas é o do self, o eu, vamos falar em português, né? O eu e o si mesmo. Então a psicanálise fala do eu e do si mesmo, ser você mesmo, né? Parece ser a mesma coisa, não parece? Eu sou eu e eu mesmo sou eu também, não é? Mas aí na psicanálise não, a psicanálise vai dizer que são duas coisas totalmente distintas. São duas entidades que não são a mesma. Por que não são a mesma? Vocês vão entender agora, ó. Deixa eu ver uma coisa que vocês pensam em fazer. Vocês não estão pensando em exercício físico ainda não, né? Ainda não, né? Está longe. Mas adulto, vou dar um exemplo de adulto, vocês pensam alguma coisa da época de vocês que eu nem lembro. Faz tanto tempo que eu tive a idade de vocês que eu nem lembro como era. Mas adulto, por exemplo, pensa assim, ó. A partir de segunda-feira eu vou começar a fazer exercício físico. Começar a fazer caminhada ou fazer musculação. Segunda-feira. Aí hoje é sábado, né? Então, hoje não penso sábado, porque a gente é adventista, mas hoje à noite eu penso, puxa, acho que eu deveria começar a fazer exercício físico. Aí o que é que eu faço? No domingo de manhã cedo eu acordo, aí vou lá, eu não sei se aqui vocês têm uma loja chamada Decathlon, já ouviram falar numa loja chamada Decathlon? Eu morro de raiva daquela loja, que eu vou lá, eu quero comprar a loja inteira. Tudo que tem lá é interessante, para mim, pelo menos, né? Tem um monte de coisa que eu sei que eu nunca usaria, mas eu queria comprar. E aí você vai na Decathlon, aí compra um moletom, compra um tênis, compra roupa de exercício, todo animado. E aí pensa, pronto, amanhã eu vou acordar cedinho, vou acordar mais cedo que o horário de trabalho, que é para eu ir fazer exercício físico e aí depois eu vou trabalhar, certo? E aí você está todo animado, né? Amanhã, sem falta, vou começar a acordar às 5 da manhã, vou começar o exercício e aí daqui a 6 meses eu estou, ó, bombadão. Ou as meninas, né, definiram, no shape, como dizem, né? Só que aí o que é que acontece? Você coloca seu celular para despertar às 5 da manhã, que é o horário que você tem para fazer o exercício, ou antes de estudar ou antes de trabalhar, certo? Quando o relógio toca 5 horas da manhã, geralmente o que é que acontece? O que é que vocês acham? A gente acorda animado, opa, chegou a hora que eu tinha planejado, que bom, agora eu vou levantar, colocar minha roupa. É assim que acontece? Não? Como é que acontece com vocês? Bota a soneca, né? Mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais 15 minutos, mas meu Deus, estou atrasado para a aula. É assim com vocês também? Pronto, aí é um exemplo, ó. Uma das duas entidades falou assim, eu quero fazer exercício físico. Esse é o eu. Aí na hora que o relógio toca, o eu mesmo, que é uma outra entidade totalmente diferente, diz, não, gente, sair debaixo do edredom nesse frio, vamos ficar por aqui, aqui tá bom. Percebem que são totalmente diferentes? Mas quem foi que planejou fazer exercício? Fala aí para mim, na história. Oi? Eu. E quem foi que disse, não vamos não? Quem foi que disse? Eu também, né? A gente usou conceitos diferentes, o eu e eu mesmo, mas na prática fui eu, é ou não é? Eu planejei uma coisa e na hora de executar eu mesmo disse, não vou fazer. Você tem uma prova, por exemplo, tem uma matéria que é mais difícil. Aí você pensa assim, olha, essa matéria aqui vai ser complicada, eu vou fazer revisões constantes. Toda semana eu vou chegar em casa, vou pegar o material da aula e vou revisar. Aí você planeja isso. Na cabeça vai dar certinho, né? Reviso sempre, quando chegar na hora da prova, estou tranquilo. E aí, assiste a primeira aula. Aí chega em casa, aí você lembra, puxa, eu programei de revisar. Mas, justo hoje, um amigo me chamou para jogar videogame, ou eu tenho que conversar com não sei quem, aí a gente estuda ou deixa para depois? E no outro dia, na outra semana, a mesma aula, aí a gente estuda ou deixa para depois? Sempre para depois, né? Percebem que a gente vive esse constante querer uma coisa e fazer outra coisa, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vocês acham que é possível você planejar e fazer o que você planeja o tempo todo? O que é que vocês acham? Sim ou não? Quem acha que é possível? Levanta a mão para ver. Opa, tem uma corajosa ali. Alguns. Ok. Então, a minha proposta hoje à tarde é que a gente entenda um pouquinho melhor esses mecanismos e atue de forma que fique mais fácil fazer aquilo que a gente planeja, certo? Eu vou ler um texto da Bíblia com vocês. Talvez vocês tenham lido ele já alguma vez. Está bem no iniciozinho da Bíblia. Gênesis capítulo 4 e o verso 7. Deixa eu fazer uma pergunta antes para vocês. Em se tratando de liberdade, tá? Pensem aí no conceito de liberdade. E aí eu quero que vocês pensem em 2 estilos de vida para vocês, tá? Primeiro estilo de vida. Você tem hora para acordar, hora para estudar, hora para comer. Você só come coisas muito específicas, hora para dormir, hora para fazer exercício. Você tem hora para tudo, tudo regrado, tudo regradinho. E você faz tudo desse jeito, certo?
Você acorda todo dia no mesmo horário, come todo dia o mesmo tipo de comida, estuda no mesmo horário, revisa no mesmo horário, vai dormir no mesmo horário, sempre. A vida toda. Essa é uma vida disciplinada, concordam comigo? Sim ou não? Ok. Agora pensem numa outra vida. Você acorda a hora que você quer, estuda se quiser, come o que quiser, do jeito que quiser, vai dormir a hora que quiser, faz tudo do seu jeito, na hora que você quiser. Certo? Qual desses dois estilos de vida vocês associam mais à liberdade? O primeiro ou o segundo? Qual é o que é mais livre? Primeiro ou o segundo, para vocês? Alguém acha que é o primeiro? Levanta a mão. Alguém acha que é o primeiro? Primeiro é regrado, tudo tem hora. Não? Ok. Quantos acham que é o segundo? Levanta a mão para eu ver. Vamos, gente, levanta a mão, por favor. Ok. Então, a maioria de vocês acredita que essa vida que você faz o que quer, na hora que quer, é a vida mais livre, certo? E se eu disser a vocês que vocês estão errados, que é o contrário? Que a vida mais livre é aquela vida regrada, aquela vida que tem regra para tudo. Você é mais livre. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo provar para vocês. Se vocês puderem acordar a hora que vocês quiserem, e um dia vocês tiverem que acordar cedo, é fácil ou difícil nesse dia que tem que acordar cedo? Difícil? Ok. Se vocês puderem comer aquilo que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, mas num determinado dia vocês viajam e nesse lugar onde vocês vão tem ali uma série de regras, você só tem que comer coisas muito específicas. Fácil ou difícil? Difícil? Tá. Se vocês dormem a hora que vocês querem, todo dia, mas aí um determinado dia diz, olha, agora você vai ter que dormir 8 da noite, por exemplo, porque aqui a regra é essa. Fácil ou difícil? Difícil. Percebem que fazer essas coisas é fácil. Agora, não fazê-las é difícil, correto? Agora, você tem uma vida regrada. Acorda sempre no mesmo horário, come sempre as mesmas coisas, é cheio de regras. Mas, um dia, alguém diz assim, olha, hoje você não precisa fazer nada das regras. Você pode quebrar todas as regras. É fácil ou difícil quebrar as regras? Fácil, né? Pergunto para você. Você é mais livre quando você cumpre as regras, porque aí no dia que você não quiser cumprir, você cumpre, ou você é mais livre quando você vive do jeito que você quer, mas um dia você quer viver diferente e não pode? Hein? Qual dos dois estilos é mais livre? Exatamente. Perceberam? Quando as pessoas aí fora dizem, por exemplo, nós somos livres, a gente bebe, a gente fuma, a gente vai para festa, a gente vai para balada, a gente faz o que a gente quer, a gente é livre. Pergunte assim para eles, tá bom, então deixa de fazer isso. Deixa de ir na balada, deixa de fumar, deixa de beber. Fácil ou difícil para eles? Difícil, né? Aí eles dizem assim, vocês são escravos, vocês vivem uma vida empacotada. Aí você diz assim, se eu quiser ir numa balada hoje, eu posso ou não? Vocês? Né? Vamos esquecer a regra da religião. Hoje à noite, vamos para a balada. Dá para ir, não dá? Tudo que as pessoas que dizem que são livres fazem, a gente pode fazer também, não pode? Só que a gente escolhe não fazer, é ou não é? Agora, eles conseguem escolher não fazer essas coisas? Não conseguem. Pergunto, quem é mais livre, a gente ou eles? Faz sentido para vocês ou não? Está claro para vocês que uma vida regrada, que uma vida disciplinada é uma vida mais livre? Por isso que o título que eu coloquei foi Disciplina é Liberdade. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, muito disciplinada. Horário para acordar, horário para dormir, aquilo que eu como, no meu trabalho, eu sou muito disciplinado. Mas, quando eu não quero viver a rotina de disciplina, simplesmente eu não vivo e acabou. Agora, a coisa mais comum do mundo é as pessoas perguntarem para mim, como é que você faz para fazer isso? Como é que você faz para manter, né, o hábito disso? Como é que você faz para manter o hábito daquilo? Porque elas não conseguem. Então, percebem que eu sou mais livre? Sempre que eu quero incluir um novo hábito na minha vida, é muito simples, eu só sigo o modelo dos outros hábitos que eu incluí. Agora, muita gente que quer incluir novos hábitos não conseguem, certo? O texto que eu falei que ia ler para vocês está lá em Gênesis capítulo 4 e o verso 7, e diz assim, ó, o contexto é, Caim estava desgostoso com Deus, né, porque o irmão fez um sacrifício e Deus aceitou, ele fez um sacrifício e Deus não aceitou, e aí ele ficou bravo, ficou chateado, né, como dizem hoje, #chateado. E aí Deus foi conversar com ele, e aí Deus pergunta, mas por que você está irritado? O que está acontecendo com você? E Deus diz assim, ó, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e contra ti será o teu desejo, mas tu deves dominá-lo. Olha só as palavras de Deus. Contra ti será o teu desejo, mas a ti cumpre fazer o quê? Dominá-lo. E aí eu pergunto para vocês, é possível ou não a gente ter uma vida disciplinada? Sim. O texto bíblico aqui fala, né? O seu desejo, aquilo que brota do seu coração vai lutar contra você. Mas você precisa dominar esses desejos.
Vocês já ouviram falar de um experimento científico chamado experimento do marshmallow? Alguém aqui já ouviu falar? Sério? Olha só, está conectado, ó, o amigo ali. Você também já viu? Ok. Então, quem já viu, né? Eu costumo até colocar um vídeo, mas o vídeo é um pouquinho longo, e aí, como tem muita gente que já ouviu falar porque está no YouTube. Oi? Isso, com criança, exatamente. Aí eu deixei de colocar o vídeo, porque aí eu conto para quem não viu, e quem já viu só revisa, né? Experimento feito por psicólogos, né? Hoje em dia o Conselho de Ética não deixa os psicólogos fazer um monte de coisa, mas antigamente era muito legal ser psicólogo, porque tinha cada experimento maluco. E o experimento do marshmallow, se vocês quiserem ver mais detalhadamente, vocês vão no YouTube e escreve experimento do marshmallow. Foi o que os psicólogos fizeram. Pegaram crianças de 3 a 5 anos, colocaram numa sala, uma de cada vez, né? E aí eles davam marshmallow. Vocês sabem o que é marshmallow, né? Não sei se aqui no sul, é porque eu sou lá do Nordeste, lá a gente não faz a mínima ideia do que é marshmallow. É um doce, né? E aí colocava a criança numa sala e dizia assim, ó, tá aqui esse marshmallow é seu. Mas eu vou sair e eu volto daqui a pouco. Se quando eu voltar ele ainda estiver aqui, você ganha mais um marshmallow. Se quando eu voltar você tiver comido, ok. Você comeu o que você tinha direito. Entenderam a lógica? Se a criança esperasse, ela ganharia 2. Se ela comesse rápido, ficaria só com 1. E aí o cientista saía, deixava a criança lá por um tempo, depois voltava. Alguns comeram, outros não, né? No vídeo é engraçado, porque tem uma menininha que a psicóloga chega, entrega o marshmallow para ela, e aí na hora que a cientista começa a explicar, ela bota na boca, ela vai ouvindo e comendo, enquanto ouve a explicação. Ela não esperou nem ouvir a explicação. Outras crianças tiravam um pedacinho, cheiravam, né? Você via ali a angústia, o desespero querendo, mas elas aguentavam firme, até ganhar o outro. Por que é que eu estou contando isso para vocês? Esse experimento é muito interessante porque ele foi um experimento que em ciência a gente chama de experimento longitudinal. É um estudo que se faz ao longo de muito tempo. Então, foi o que os cientistas fizeram. Olharam essas crianças, fizeram o experimento e anotaram, obviamente, né? Criança X comeu um marshmallow, criança Y comeu 2 marshmallows, criança X comeu 1, então tinha lista ali de todo mundo, quem comeu 1, quem comeu 2. E aí o que foi que eles fizeram? Ao longo do tempo, por mais de 25 anos, se não me falha a memória, os cientistas acompanharam o desenvolvimento de todas aquelas crianças, como é que elas se desenvolveram ao longo da vida. E o que é que o experimento conta para a gente? As crianças que conseguiram se conter, esperar e ganhar um outro marshmallow, no futuro tinham profissões melhores, salários melhores e empregos melhores do que as crianças que não conseguiram se conter e comeram rapidamente só um marshmallow. Vocês conseguem imaginar o porquê? Qual é a relação entre uma coisa e outra? O que é que vocês acham? Deixa eu ouvir um pouquinho vocês. Por que é que vocês acham? Vocês acham que foi coincidência? Vocês acham que é coincidência ou não? Tem alguma relação? Que tipo de relação vocês imaginam? Oi? Ok. Isso, as crianças tinham mais facilidade para seguir regras. Domínio próprio, exatamente. Nosso cérebro, ele funciona de 2 formas, né? Eu até citei aqui hoje de manhã, não sei quando você estava aqui hoje de manhã. E existe um eu que pensa no futuro e um outro eu que pensa no presente, não é? O eu que pensa no futuro é aquele que planeja assim, vamos para a academia para daqui a 6 meses eu estar fortão. O eu do presente pensa assim, rapaz, eu quero é dormir agora, ficar embaixo do edredom e acabou, não estou nem aí para daqui a 6 meses, sei nem se eu estou vivo. São seres totalmente diferentes, é ou não é? Então, aquelas crianças que conseguiam se conter, elas tinham mais desenvolvido uma versão delas que pensava mais no futuro do que no presente. Percebem? Porque no experimento era, olha, eu vou ali, quando eu voltar, você ganha. Então, um grupo dizia, não, eu quero o que está aqui na minha mão. Outro grupo pensava, bom, se eu vou ganhar mais um, eu vou esperar o futuro para que esse mais um chegue. Né? E aí eu pergunto, faculdade, você entra e ganha o diploma ou precisa de tempo e esforço? Emprego, você começa o primeiro emprego e já começa ganhando muito dinheiro? Um relacionamento, por exemplo, para conseguir um bom namorado, uma boa namorada. É rapidinho, achou, vai no sorteio e acha, ou requer tempo, requer paciência? O que é que vocês acham? Percebem? Tudo na vida, absolutamente tudo na vida, a gente precisa construir, precisa-se tempo. Né? A minha esposa, por exemplo, ela quando era pequena, os pais dela colocaram ela para estudar piano. Ela estudou 8 anos de piano. Imagina, 8 anos. Alguém aqui quer fazer faculdade de medicina? Ou alguns. Faculdade longa também, não é? Então imaginem, você tem que ter resiliência, não tem?
Não é residência. Resiliência. Tem que ter resiliência. Provas difíceis, assuntos difíceis, tempo longo, né? Porque aí, e olha só, vejam só que interessante, gente. Você pensa assim, vou fazer uma faculdade de medicina. Então, até eu terminar a faculdade e fazer uma especialização, vai 7, 8, 9, 10 anos, dependendo da especialização, não é? Aí você pode pensar assim, bom, mas eu posso fazer também um curso EAD que dura 2 anos e meio. Sei lá, publicidade, não sei se tem EAD, talvez tenha. Fazer publicidade EAD, faço em 2 anos e meio. Então, daqui a 2 anos e meio, eu tenho meu diploma e já começo a trabalhar. Ou eu faço por 10 anos para ser médico. Sem querer ser preconceituoso, né? Mas faz diferença ser médico e ser publicitário? Sim ou não? Faz diferença ou não? Muita diferença, né? Então, tudo na vida que requer tempo, esforço, dedicação, vai resultar para você em mais resultados também, certo? Faz sentido ou não, gente? Agora, pergunto, é fácil ou difícil ser disciplinado, conseguir aguardar as coisas e esperar o tempo? É fácil ou difícil? Em Jesus é difícil. Fácil ou difícil, gente? Se eu disser para vocês é fácil, vocês acreditam? Não? Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês esquecerem tudo o resto, lembrem disso. Uma das coisas mais poderosas da vida é o hábito. O hábito, certo? Uma das coisas mais poderosas na vida é o hábito. Por exemplo, eu gosto muito de ler. Quem aqui gosta de ler? Levanta a mão quem gosta de ler. Uma quantidade boa, muito bom. Eu gosto muito de ler, mas muito mesmo. De forma que, se eu ficar sem ler, eu me sinto mal. Eu não consigo ficar sem ler. Que loucura é essa, né? Alguém pode pensar, maluquice, você não consegue ficar sem ler. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Vamos fazer um experimento mental, todo mundo. Pode ser? Vocês concordam? Fazer um experimento mental comigo? Eu vou fazer uma proposta para vocês e todo mundo vai ter que aceitar a proposta. Pode ser, gente? Sim ou não? Então, sem nem saber o que é, só é experimento mental. Vocês não vão precisar fazer na vida real, tá? Mas mentalmente vocês vão ter que fazer comigo. Então, eu vou propor algo, vou dizer, olha, vocês vão ter que fazer tal e tal coisa. E todos vocês vão dizer, sim, a gente faz. Combinado? Pode ser? Então, vamos lá. A ideia é a seguinte, ó. Gente, durante a próxima semana, vocês vão treinar disciplina comigo. E o que é disciplina? Disciplina nada mais é do que você saber o que tem que fazer e ter vontade de fazer outra coisa e escolher o que você sabe que tem que fazer. Então, estão de acordo? O que é disciplina? Eu fiz um compromisso de ir para a academia, acordei e estou com preguiça. Bom, a minha vontade é ficar aqui deitado, mas a minha consciência diz que eu tenho que ir para a academia. Então, eu levanto e vou. Isso é disciplina, é ou não é? Na prática, disciplina é isso, tá bom? Então, vamos treinar disciplina, todo mundo, todos vocês. Como é que vocês vão treinar disciplina? De hoje até o próximo sábado, nenhum de vocês pode escovar os dentes. Ninguém pode escovar os dentes. Por quê? Vocês vão sentir vontade de escovar o dente, vão ou não vão? Só que ao invés de fazer o que você está com vontade, você vai fazer o que você se comprometeu comigo. Faz sentido ou não treinar disciplina dessa forma? Você vai, eu estou com vontade de fazer uma coisa, mas eu não vou fazer porque eu fiz um acordo de treinar disciplina. Ok? Então, todo mundo, de hoje até sábado que vem, não escova os dentes, beleza? Vocês concordam? Vocês fizeram um acordo comigo, que iam concordar, gente. Concordam? Façam assim para mim. Concordamos, faz assim. Isso, ok. Pergunto para vocês, fácil ou difícil ficar uma semana sem escovar o dente? Ela ali não concordou, não. Não tem jeito, não. Fácil ou difícil, gente, ficar uma semana inteira sem escovar o dente? Oi? Depende da pessoa. Mas para a maioria de vocês, fácil ou difícil? Difícil, não é? Provavelmente, alguns de vocês iriam, sei lá, comer, almoçar, acordar cedo, começar a escovar o dente, aí depois que está escovando o dente, caramba, eu fiz um acordo no piloto automático. Possível ou não que isso aconteça? Por quê? Porque escovar o dente virou um hábito. Não sei se vocês têm irmão pequeno, vocês sabem que quando a gente é criança, a gente não gosta de escovar o dente. O pai e a mãe falam, escovar o dente. Não quero, não vou e chora. Depois de um tempo, quando automatiza, quando vira hábito, a gente não consegue agora ficar sem. A não ser que algum de vocês aí, não sei se tem alguém aí que ainda não gosta até hoje, que aí ficaria feliz com minha proposta, talvez até, rapaz, eu vou treinar. Já que ele falou ali, agora eu tenho uma boa desculpa que o palestrante falou para fazer. Mas vejam, perceberam o poder que um hábito tem? Quando uma coisa vira hábito na sua vida, o difícil é não fazê-la. Depois que virou hábito, o difícil é não fazê-la. Aí eu pergunto, e se você criar o hábito de ser disciplinado? Fica fácil ou difícil ser disciplinado? Fácil. Fácil. Perguntem para mim, é fácil ou difícil ser disciplinado? Para mim é muito fácil. Quando eu coloco algo na minha cabeça, por exemplo, há 14 anos atrás, eu decidi que eu seria vegetariano. Vegetariano estrito, né? Não ia comer nada com queijo, leite e ovo.
Eu parei, pensei, falei comigo, ok, a partir de hoje eu não como mais nada com leite, queijo ou ovo. E daquele dia até hoje, nunca mais eu comi nada com isso. Nunca mais, em toda a minha vida. Para mim é fácil ser assim. Tem a ver com o meu temperamento também. A minha mãe, eu não fui criado com minha mãe, e ela fumava, né, desde antes de eu nascer, mas ela não queria que eu visse. A minha mãe criou meus irmãos e eu fui criado por meus avós. Quando eu ia visitar minha mãe, ela sempre morou perto, ela não queria que eu a visse fumando, ela escondia o cigarro. E aí um dia eu cheguei na casa dela, ela estava fumando, ela escondeu o cigarro, ficou toda sem jeito. Eu falei para ela, mãe, não precisa esconder. Eu sei que a senhora fuma, isso faz mal para a senhora, não é para mim. Pode fumar na minha frente, eu não me importo. E ela olhou para mim e falou, a partir de hoje eu não fumo mais. E aí eu ri, né? Falei, mas não é assim, não se deixa de fumar dessa forma, né? Aí ela, a partir de hoje eu não fumo mais. Ela pegou a carteira de cigarro, levou na vizinha, falou, ó, toma para você porque eu não fumo mais. Eu lembro muito bem a vizinha falando assim, Marquinhos, eu não vou fumar essa carteira de cigarro, eu vou deixar guardada aqui, porque hoje à noite ela vai vir buscar e eu devolvo para ela. Se ela cumpriu com a palavra dela, ela está com a carteira de cigarro até hoje, porque daquele dia até hoje minha mãe nunca mais fumou. Então, existe algo, provavelmente, na minha genética que me ajude a ser mais disciplinado também, né? Mas é um hábito para mim hoje, é um hábito. Quando eu decido fazer algo, eu não faço. Quer dizer, eu faço. E quando eu decido não fazer algo, eu não faço. E para mim, o que ocorre é o contrário. Se eu me proponho a fazer algo e eu não faço, eu fico muito mal. E se eu me proponho a não fazer algo e eu faço, isso me incomoda muito. Agora, provavelmente vocês estão aí na cabeça, tá, mas como é que eu transformo isso em hábito? Então, né? E aí eu quero dar uma dica bem prática para vocês, mas vai exigir ou boa memória ou que vocês anotem aí, tá bom? Eu vou falar para vocês, eu vou resumir 3 livros para vocês em 28 minutos, certo? Se vocês quiserem se aprofundar no tema, vocês vão ler 3 livros. Um é bem pequenininho, dá para vocês lerem em 20 minutos. Chama-se No Deserto da Tentação. É um livro de Ellen White, chamado No Deserto da Tentação. É um livro pequenininho, fininho. Se você gosta de ler, você vai ficar com raiva, porque quando ele fica bom, acaba. É um livro muito pequeno. Os outros 2 são 2 volumes, o livro chamado Mente, Caráter e Personalidade. Volume 1 e volume 2, certo? O que é que esses livros falam para a gente? Esses livros falam de um conceito chamado faculdades da mente. Tá? Faculdades da mente. O que é que são as faculdades da mente? Eu vou criar uma ilustração para que você entenda, grave melhor a informação, tá bom? Imagine que a sua mente é um grande sistema operacional. Todo mundo sabe o que é um sistema operacional aqui? Se você usa um iPhone, por exemplo, o sistema operacional é o iOS, né? Se você usa um Android, um Motorola, o sistema operacional é Android. Se você usa um computador Windows, um PC, o sistema operacional Windows. Se você usa o Mac, é o macOS, tá? Então, o sistema operacional é o programa que controla todos os outros programas, né? Então, existe um grande sistema operacional aí na sua mente, chamado cérebro, chamado mente, chamado você. Quando você quer escrever um texto, tem um programa específico, não tem? No computador? Quando você quer fazer cálculo, tem outro programa específico, não tem? Você quer mandar mensagem, tem um outro programa específico, não tem? Então, qualquer computador tem vários programinhas específicos, ok? No seu cérebro existem programas também, tá? É uma metáfora. Mas pense em todas as coisas que eu vou falar aqui como se fossem alguns programas que você tem aí na sua mente, tá bom? Esses programas, eles são divididos em 2 grupos, tá? Ellen White vai dividir em 2 grupos. Ela vai chamar de faculdades superiores e faculdades inferiores. E eu explico já para vocês por que ela faz essa diferenciação, tá? Mas deixa eu explicar o que cada um é. Eu quero que vocês gravem o nome e quero que vocês gravem o que eles são do jeito de vocês, com as palavras de vocês, tá bom? Então, primeiro, as faculdades que ela chama de faculdades inferiores. A primeira delas chama-se paixão, tá? Paixão. O que é paixão? É um programinha que roda aí no seu cérebro, na sua mente, que faz você se apegar às coisas. Eu fico impressionado, porque quando eu estudo hoje, né, especialmente quando eu estudo coisas relacionadas à neurociência, eu vejo que as coisas que Ellen White colocou, com termos assim que são bem populares, né, a gente tem hoje na ciência, por exemplo. Então, a ciência estuda hoje o chamado sistema dopaminérgico, que é uma área do nosso cérebro, que quando a gente faz determinado tipo de coisa, ele libera alguns hormônios na nossa corrente sanguínea, faz com que a gente tenha uma sensação de bem-estar tão grande que a gente pensa assim, eu quero fazer isso de novo, eu gostei disso aqui, certo? Por quê? Porque a gente recebe uma recompensa no cérebro, e a gente pensa assim, eu quero sentir isso de novo, e eu senti porque eu fiz isso, e aí você vai lá e repete aquela coisa, certo? Eu não vou falar em termos científicos, mas se vocês quiserem, existe um termo científico para cada uma delas, tá? Mas paixão, o que é paixão? É um programinha que quando roda na sua cabeça, você, não tem nada a ver com menina e menino não, tá gente? Embora pareça, né? Mas paixão é um sistema que roda na sua cabeça que faz você gostar de algo. Então, você comer uma comida nova, você tem uma sensação de bem-estar, você pensa assim, eu quero fazer isso mais vezes. E tem a ver com pessoas também, né? Sua mãe, seu pai, você se apega. Uma menina ou um menino que você gostou, por algum motivo, você se apega também. Tudo isso está relacionado à paixão,
certo? Então, o que é a paixão? É a capacidade que o seu cérebro tem de se apegar a coisas ou ter raiva delas também, né? Querer se afastar também está relacionado com essa habilidade que nós temos, certo? Então, vamos lá, para ver se vocês entenderam. Qual foi a primeira faculdade que eu falei? Qual é o nome dela? Paixão. E o que é que ela faz? Isso. Simples assim, faz a gente se apegar às coisas, ou gostar de algo, certo? Gostar ou não gostar, ok? Segunda faculdade, Ellen White vai chamar de apetite. Aí a gente vai pensar logo em comida, né? Mas não tem nada a ver com comida. Tem a ver também. O que é o apetite? É uma área do meu cérebro que me faz ter vontade de fazer coisas. Porque, por exemplo, tem coisas que a gente nunca comeu na vida, mas se a gente tiver vontade, a gente também nunca vai comer, né? Tem lugares que a gente nunca foi na vida, mas se a gente não tiver vontade de ir, a gente também nunca vai, correto? Então, antes de eu provar algo e saber se aquilo é bom ou ruim, algo no meu cérebro tem que dizer assim para mim, olha, vai lá que deve ser legal, certo? Por exemplo, algum de vocês aqui já foi lá no Beto Carreiro? O parque que tem lá pertinho de casa? A maioria. Vocês andaram naquela torre, como é o nome? Eu esqueci o nome. Big Tower, isso mesmo, eu chamo de torre maldita. Big Tower. Algumas pessoas olham para aquela torre e pensam assim, eu quero ir ali, deve ser muito legal, né? Algum de vocês foi lá? Não? Então, você é dos meus. Você foi? Então, você é do time contrário. Você é do time sem camisa, eu sou do time de camisa. Você olhou e falou, vou aí nem morto, né? Você é dos meus. Então, um programinha no meu cérebro disse assim, ó, fica longe disso aí. Esse mesmo programa no seu cérebro falou, vai lá que deve ser legal, certo? A gente não foi e a gente está feliz por não ter ido, né? Estou bem assim. Você foi, você gostou? Pronto, ele gostou. Então, a faculdade da mente dele, chamada apetite, falou, vai lá, deve ser bom. Aí ele foi, provou, falou, é bom de fato. Ele se apegou. Tem gente que vai e não quer ir mais nunca, né? Tem gente que vai lá e fala, Deus me livre, nunca mais eu vou num troço como esse. Tem alguém aqui que foi e não quer ir mais nunca? Ok, 2 pessoas, exatamente. Então, a paixão falou, ó, não foi uma boa experiência, fica longe, certo? Então, essas 2 faculdades da mente, essas 2 habilidades que sua mente tem, são chamadas de faculdades inferiores. Quais são as 2? Vamos lá revisar. Quais são as 2? Paixão e apetite. O que é que a paixão faz? A gente se apegar ou gostar das coisas. O que é que o apetite faz? Isso, ter vontade de fazer algo. Se tiver dúvida, vocês podem levantar a mão e perguntar, tá, gente? Se quiserem participar, complementar, podem falar também. Ok, paixão e apetite, chamadas inferiores. Aí existem outras faculdades chamadas inferiores, que são outros programinhas na sua cabeça. Primeiro delas, a gente vai chamar, ou Ellen White chama, de consciência, certo? Consciência. O que é esse programa que roda na sua cabeça? Imagine a seguinte situação. Você vai na padaria comprar pão. E aí você leva R$20 e compra pão, bolo, alguma coisa lá que seu pai e sua mãe pediu. E o troco, a menina tinha que te dar R$2 de troco, certo? A menina te dá uma notazinha azulzinha, você coloca ela no bolso, vai embora feliz para casa. Quando chegou em casa, você vai pegar a chave de casa para abrir. Na hora que você puxa a chave do bolso, cai uma nota no chão azulzinha. Quando você olha, é uma nota de R$100. A menina tinha que dar 2, as notas são da mesma cor, ela te deu 100. Na hora que você vê a nota de 100, o que é que você pensa? Qual é a primeira coisa que vem à mente? Qual é a primeira coisa que vem à mente, gente? Hã? Você pensaria o quê? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Vamos lá, gente. Qual é a primeira coisa que vem à mente quando a gente olha aquela nota? Cenzão, dá para comprar um monte de coisa. Em geral, se a sua consciência não está corrompida, a primeira coisa que vem à mente é volta e devolve. É ou não é? Então, a consciência é uma habilidade que sua mente tem de dizer para você o que é certo. E ela vai ser imperativa. Ela vai dizer, ó, volta lá e devolve, certo? Depois, a gente vai ver que tem uma outra faculdade que vai rever isso aí. Mas a sua consciência sempre vai dizer, faça X. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, segunda-feira eu começo a ir para a academia. O celular tocou, você pensa, vou ficar aqui deitado mais um pouquinho. A consciência diz, é melhor você ir. Você falou que deveria ir. Você resolveu fazer uma dieta, por exemplo. Quero perder uns quilinhos, vou fazer uma dieta. E aí, depois de 2 semanas de dieta, vai numa festa de aniversário. Aí passam alguém com aquele bolo, que quem fez foi a irmã da igreja, que é especialista em bolo. Todo mundo sabe da fama da irmã de fazer um bolo maravilhoso. Aí você pensa, um pedacinho só não vai fazer mal, né? O que é que a consciência diz na hora? Ou a dieta, exatamente. Então, a consciência é uma habilidade da sua mente de falar para você, o certo é isso. E ela só faz isso, ela dá comandos rápidos dizendo o que é correto. Entenderam? Então, o que é a consciência? É a habilidade do meu cérebro de falar para mim o que é certo. Ela vai dar um comando rápido, ok?
Só que existe uma outra faculdade, um outro programinha que roda na mente, e quando a consciência abre, esse programa sempre abre em conjunto. Esse outro programa chama-se razão, certo? Razão. E o que é que a razão faz? A razão agora começa a conversar. Não, mas peraí, eu não roubei nada. Quem errou foi a menina. Ela que deu o troco errado, então o problema é dela, certo? A razão vai dizer isso. Mas essa mesma faculdade, a mesma razão, exatamente, ele já matou a charada ali. A mesma razão vai dizer assim, só que no final do dia vão fechar o caixa, vai faltar R$ 98, e esse dinheiro vai sair de onde? Do bolso da menina, né? Que já não deve ganhar um salário muito grande, então ela vai ter um prejuízo. Então a razão, ela vai começar a explicar para você, ó, se você fizer, você vai ganhar isso, isso e isso. E se você não fizer, você vai ganhar isso, isso e isso. Então ela começa a negociar. Em desenho animado a gente vê isso ilustrado, não vê? Já viram em desenho animado? Né? Geralmente aparece o quê? Um capetinha e um anjinho, exatamente. Né? E eles começam a falar, ó, é isso, é isso, é isso, é isso. Certo? Então, vamos lá. A consciência, o que é que a consciência faz? Oi? Mais alto, fala mais alto. O que é que a consciência faz? Vamos lá, gente. Se vocês não souberem, eu vou me achar um péssimo professor. Isso, ela diz o que é certo. Ela dá comandos rápidos dizendo para você o que é certo. Mas aí tem a razão também. E o que é que a razão faz? A consciência. Ela diz, ó, consciência, você falou isso, beleza. Mas a gente tem vantagem do outro lado também, certo? Qual foi as duas primeiras que eu falei, as duas primeiras faculdades? Paixão e apetite. A paixão faz o quê? Apego e apetite? Vontade de fazer, exatamente. Paixão e apetite são faculdades inferiores. Consciência e juízo, e razão, faculdades superiores. E a última faculdade superior, que eu vou falar para vocês, é o juízo. O que é o juízo? O nome já diz tudo, né? O juízo vai fazer o seguinte, vai ouvir essa reunião, vai ouvir o que todo mundo está falando e vai dizer, ok, decidi, vamos fazer tal coisa. Essa é a única função do juízo. Depois que ele ouve todo mundo conversando, e vocês vão perceber que em qualquer situação que vocês coloquem, que vocês estejam num dilema, vocês conseguem imaginar tudo isso acontecendo? Eu estou com vontade de fazer isso, porque eu gosto de fazer isso, mas a minha consciência diz que eu devo fazer tal coisa, mas meu pai e minha mãe não estão vendo, ninguém vai ver, ninguém vai saber. É um processo mental, às vezes em fração de milissegundos, certo? Mas isso tudo passa dentro da sua cabeça. E aí o juízo é quem vai se colocar e vai dizer, ok, minha decisão é essa aqui, nós vamos fazer isso e isso, tá? Pergunto para vocês entenderem bem por que são faculdades superiores e faculdades inferiores. Quando Adão e Eva foram criados, antes do pecado, antes deles pecarem, vocês acham que eles tinham a faculdade da paixão na mente deles? Que eles se apegavam a coisas, sim ou não? Vocês acham que eles tinham a faculdade do apetite? Eles tinham vontade de fazer coisas? Também. Então, será que as faculdades inferiores são ruins? Não, não são ruins. Por que Ellen White vai chamá-las de inferiores? Porque essas faculdades precisam estar em submissão às superiores. O apetite e a paixão devem sempre obedecer à consciência, à razão e o juízo. Pergunto para vocês, e não precisa me responder, tá? Imagine o seguinte, imagine que, e isso existe, tá? Lá no céu é chamado livro de registros. Imagina que existe um livro com o placar de um jogo entre as faculdades inferiores e superiores, certo? Da sua vida. Todas as vezes que você fez algo por causa da paixão ou do apetite, um anjo foi lá e colocou um ponto para a faculdade inferior. Todas as vezes em que você fez algo porque a sua consciência falou e você falou, ok, minha consciência diz isso, então é isso que eu vou fazer, independente da minha paixão pedir para eu fazer algo diferente. Toda vez que isso aconteceu, o anjo foi lá e marcou um ponto para faculdades superiores. Entenderam como é o jogo? Faculdades inferiores mandaram um ponto para eles, faculdades superiores mandaram um ponto para eles. Quem será que estaria ganhando na sua vida? As faculdades superiores ou as inferiores? O que é que vocês acham que ganha? Vocês acham que vocês agem mais regidos pelos apetites e paixões de vocês ou regidos pela consciência e a boa razão e o juízo? O que é que vocês acham? As inferiores, né? No livro, no Deserto da Tentação, Ellen White diz que foi isso que aconteceu quando Adão e Eva pecaram. Quando eles foram criados, as faculdades superiores deles mandavam nas inferiores. Ou seja, para Eva pecar, foi fácil ou difícil para ela? Difícil. Ela teve que ouvir, se convencer, sabe? Não foi natural. O natural era obedecer.
Quando Eva leva para Adão do fruto, a mesma coisa. Adão estava inclinado à obediência. E vejam só como o pecado é miserável. Ellen White diz, no livro História da Redenção, que Adão, quando viu Eva com o fruto e o fruto mordido, ele pensou assim: ela mordeu, ela vai morrer. E eu quero morrer junto com ela. Eu amo. Eu sei que Deus pode me dar outra mulher, mas eu não quero outra. Eu quero ela, então eu vou comer para morrer com ela. Pode ler no comecinho do livro História da Redenção. Ellen White diz isso. Adão viu que Eva pecou, sabia que ela ia morrer e pensou assim: eu quero morrer junto. Aí ele pegou o fruto, comeu um pedaço. Depois que ele come um pedaço, aí Deus aparece: Adão, o que foi que você fez? O que é que Adão diz? Vejam como o pecado é miserável, gente. Antes do pecado, ele falou assim: eu vou morrer pela minha esposa. Depois do pecado, Deus falou: o que foi que você fez? Eu não. A mulher que o Senhor me deu foi que... Percebem como é terrível? Um homem que estava disposto a dar vida pela mulher não consegue mais assumir uma culpa. Né? E é impressionante, né? Porque Adão diz: não fui eu. Aí quando Deus diz: Eva, foi o que você fez? Ela diz: a serpente me deu o fruto e eu comi. A mulher assume a culpa. A mulher foi mais macho que o macho, né? O homem: não foi eu não, Senhor. A mulher, o Senhor foi que me deu. A culpa é sua porque o Senhor me deu ela, né? Mas vejam, Ellen White diz que quando eles pecam, essa relação é invertida. As superiores mandavam nas inferiores. Quando eles pecaram, isso inverteu. As inferiores começaram a mandar nas superiores. Exatamente. Quando Jesus vem, ele não só viveu assim, como ele ensinou a gente que a gente pode viver assim também. É tanto que o livro No Deserto da Tentação conta a tentação de Cristo no deserto, como ele venceu essas tentações lá com Satanás e como elas podem ser vencidas por nós também. Exatamente. Exatamente. Certo? E aí, tudo isso que eu falei até aqui é introdução. O que eu vim falar a vocês é só o que eu vou falar a partir de agora. Por que aqui é tão difícil para vocês serem disciplinados? Porque vocês estão habituados a serem indisciplinados. De que forma? Os apetites e as paixões é quem mandam. Certo? Naquele joguinho que eu falei para vocês, o placar das paixões e apetites está ganhando. O que é que a gente precisa fazer? Exercitar a consciência, a razão e o juízo para que torne-se um hábito sermos dirigidos por ela, certo? Então, o que é que você precisa fazer de forma prática? Primeiro, lembrar de todos os conceitos que eu falei aqui para você, e aí você vai fazer isso agora de forma racional, deliberadamente. Você está diante de uma situação, e aí você vai pensar: o que é que minha paixão diz para mim? Vai e faz isso. O meu apetite diz: vai e faz. Por quê? Porque eu sei que é bom, eu gosto. Né? Vou dar um exemplo prático que eu imagino que seja da rotina de vocês. Você tem que estudar para uma prova, mas o videogame está ali do lado, com um jogo novo, foi comprado recente. O que é mais fácil a gente fazer? Estudar ou jogar videogame? Estudar? Para quem foi que falou estudar aqui? O guerreiro, estudar, tá certo. Então vejam, se ele falou e é sincero, e eu acredito que seja, é por quê? Porque é um hábito. Percebem? Por isso que eu falei no início o poder do hábito. Então, imagina, você pensa assim: eu tenho que estudar, mas eu posso jogar videogame também. Em geral, você pensa assim: vou jogar só meia hora e estudo o restante, é ou não é? Aí joga meia hora, termina meia hora, o que é que você faz? Na minha época, quando eu era criança, a gente não tinha dinheiro para ter videogame em casa, a gente ia num negócio... Vocês sabem o que é lan house, gente? Sabem, né? Ok. Era uma lan house de videogames. Tinha um monte de videogame lá, a gente pagava. Aí a gente jogava uma hora e terminava: bota mais meia hora, bota mais R$2 aí. E aí vocês botam de tempo, né? Vocês jogam meia hora, aí vou botar mais meia hora de tempo aqui para mim, né? Não dá nada. Aí joga mais meia hora e depois terminar essa meia hora faz o quê? Coloca mais meia, né? Até o pai e a mãe chegar e dizer: já é 2 da manhã, você tem que dormir para ir estudar. Então vejam, colocando em prática agora o que eu falei para vocês. Você tem que estudar, certo? Mas você está com vontade de jogar videogame. Quem é que disse para você que você tem que estudar? Exato. Quem é que diz que você tem que estudar? A consciência. Porque é ela que diz o que eu tenho que fazer, né? E quem é que diz assim: eu gosto de jogar, eu gosto demais de videogame? Quem é que fala isso? A paixão, né? Quem é que diz assim: vai lá, joga só um pouquinho? Oi? Não, a consciência diz: vai estudar. A paixão diz: eu gosto muito de jogar videogame. Quem é que diz assim: vai lá, joga só um pouquinho? Quem é que me impulsiona a fazer as coisas? O apetite. O apetite é que diz: vai. Aí a razão vai dizer para mim: se você for, vai ser divertido, vai ser legal, você vai ficar melhor, talvez você vença aquela fase, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas lembre que essa professora, ela vai pegar pesado na prova e você vai se dar mal, vai ter nota vermelha. Então a razão, ela vai, né, negociar ali, certo?
Agora que você conhece tudo isso que eu falei, agora que você sabe que cada vez que você age de acordo com suas faculdades inferiores, você deixa elas mais fortes e fortalece o hábito de usá-las, e que você sabe que se você usar suas faculdades superiores, você fortalece também o hábito de usá-las, o que é que você deve fazer? Racionalmente. Racionalmente. Exatamente. Exatamente. Eu estava atendendo uma senhora, e o médico aconselhou ela a fazer exercício. Eu falei para ela, vai fazer exercício, faz uma caminhada. Ah, mas não dá por causa disso, por causa daquilo. Mas faz. Eu comecei a insistir, até que chegou um ponto que eu falei, não, vou ter que ser um pouquinho mais incisivo. Aí eu falei, tem aquela questão do exercício físico, você está me enrolando tem umas semanas. Aí ela falou assim, mas é porque eu não tenho vontade de fazer. Minha paixão não me agrada. Aí eu falei assim para ela, mas quem disse que tem que ter vontade? Estou falando para você fazer exercício, estou falando para você ter vontade de fazer exercício. Ela, mas eu não consigo. Eu falei, consegue, é claro que você consegue. Não consigo. Eu falei, se você me disser que não consegue pular da sua casa e voar, eu acredito. Mas que se não consegue fazer exercício, eu não acredito. É claro que você consegue. Ela, mas como é que eu faço sem vontade? Eu falei, igual quando tem vontade, do mesmo jeito. Como assim? Aí eu falei, como é que você faz para andar? Como assim? Como é que você faz para andar? Eu só ando. Eu falei, então, é só isso que tem que fazer. Bota um pé na frente, depois o outro, depois outro, depois outro, e segue, como diz o capixaba, toda a vida. Mas não tenho vontade. Eu falei, mas não precisa ter vontade, só vai. Aí ela, tá bom, eu vou. Promete para mim? Prometo. Olha, promessa. Na Bahia a gente fala assim, promessa é dúvida. Aqui falam isso também? Não, né? Promessa é dívida. Aí eu falei para ela, você vai fazer mesmo? Ela falou, vou. Aí eu disse para ela, tá bom. Para pressioná-la mais ainda, eu falei, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a caminhada, depois da caminhada você vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp, dizendo, fiz a caminhada. Pode ser? Ela falou, pode. Quando é que você vai fazer isso? Amanhã eu faço logo para me livrar disso. Ok, então amanhã você vai fazer isso. Vou. Maravilha. No outro dia eu recebi a mensagenzinha dela, fiz a caminhada. Ok. Na outra semana eu fui conversar com ela. Mas e aí, conta para mim, como é que foi a caminhada? Aí ela falou, olha, eu acordei cedinho, estava garoando, aquele troço que nem chove nem deixa de chover, só a garoazinha. E estava um frio danado. Aí eu já acordei chateada, porque eu tinha feito o compromisso contigo. A primeira coisa que eu pensei foi, não devia ter feito aquele compromisso. Mas, como eu tinha feito o compromisso, e ainda tinha que mandar mensagem, tinha que fazer. Aí eu levantei, troquei de roupa, coloquei o tênis e fui fazer a bendita caminhada. Logo que eu saí, quando eu comecei a caminhar, a garoa sumiu e apareceu um sol muito bonito, um sol que me espantou, inclusive. Né? Ela disse que não entendeu como o tempo mudou tão rápido. E ela começou a andar com aquele solzinho, e é gostoso, não é? Quando está o tempo assim meio friozinho, mas está fazendo sol, você sente aquele calorzinho do sol, mas está aquele ventinho frio. E ela disse que foi muito bom fazer a caminhada. E aí, no caminho, ela encontrou uma amiga dela. E aí começou a conversar com essa amiga, que ela não tinha encontrado há muito tempo. E aí a amiga falou, vai lá em casa hoje à noite para a gente conversar, para a gente tomar um suco e tal. Ela falou, eu vou mesmo, estou trabalhando muito, estou muito estressada. Desenvolveu uma doença, inclusive, por causa do estresse, por causa da rotina de trabalho. Eu vou tirar uma folgazinha e vou sim. Combinou com a amiga. Tinha alguma coisa, ela não me falou o que foi, que ela tinha comprado numa farmácia, mas nunca lembrava e o corre-corre do trabalho não deixava. No caminho da caminhada tinha uma farmácia. Ela entrou na farmácia, comprou o que ela precisava. Voltou, à noite foi na casa da amiga, à noite foi super agradável e ela ficou muito feliz porque há muito, muito tempo ela não tirava um tempo para si, para ela mesmo descansar um pouco e bater papo, e ficar ali à toa como uma amiga. E aí ela falou para mim, olha, muito, muito obrigado. Uma das melhores coisas que você fez em todo esse tempo que a gente está conversando aqui foi ter me obrigado a fazer aquilo. Então vejam, ela não queria fazer, mas foi e fez. E aí depois que fez, foi bom ou foi ruim? Foi bom. Pergunto para vocês, se vocês começarem a exercitar as faculdades superiores de vocês, vocês acham que vai ser bom ou ruim para vocês? Vocês acham que vocês vão ganhar ou perder? Ganhar. Tem uma frase que eu gosto muito, acho que é um provérbio japonês, se não me falha a memória, que diz assim, a disciplina cedo ou tarde vence a inteligência. A disciplina cedo ou tarde vence a inteligência. Você conhece, tem colegas seus muito inteligentes, pegam rápido, mas às vezes tira nota baixa ou repete de ano. E aí tem aquele outro aluno que talvez não seja tão inteligente, mas é muito esforçado e geralmente as notas dele geralmente são mais constantes, né? Notas boas e constantes. Então a disciplina, o autocontrole, controlar a si mesmo é uma das coisas mais valiosas para a vida de hoje, certo? Juro para vocês. Vocês não têm ideia. Eu não vou falar para vocês que vocês são muito novos e os tipos de problemas são terríveis. Mas vocês não fazem ideia do tanto de problema e de quão terríveis são os problemas que eu cuido e que minha esposa cuida hoje de adultos,
por causa de falta de disciplina, por causa de falta de domínio próprio, por falta de autocontrole. Então, se vocês aprenderem desde agora a habituarem a mente de vocês, né, e aí eu estou sendo mais específico para essa galerinha aqui, mas é óbvio que vale para todo mundo, não tem tempo perdido para isso. Se vocês aprenderem a ser pessoas disciplinadas, vocês vão ficar na frente. Lembram da história do marshmallow? Vocês lembram em que áreas aquelas crianças eram melhores? Lembram em que áreas eu mencionei? Todas, né? Profissional, amorosa, afetiva, aí dá no mesmo, né? Todas as áreas da vida delas, a vida adulta já, eram melhores. Obviamente, em reflexo daquele traço de caráter que era natural deles, né? O pessoal lá não fez nada para incentivá-los a ser isso, só verificou quem era e quem não era, certo? Então, por mais que pareça ruim para vocês, puxa, estudar agora é ruim, o bom mesmo ia ser jogar videogame, mas estudar vou exagerar um pouco aqui, tá bom? Você pode hoje parar, sentar na sua casa e jogar um videogame de carrinho, por exemplo, de corrida de carro. Ou você pode, daqui a 20 anos, andar num Porsche. O que você acha que é mais legal? Dirigir um carrinho no videogame ou andar num Porsche de verdade? O que vocês acham? Hã? Vocês sabem o que é um Porsche, não sabe, gente? O que vocês acham que é mais legal? Né? Então, a vida, Salomão diz, no Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Há tempo para tudo, certo? Então, há tempo que é de estudar e há tempo que é de se divertir. E se você se dedicar a estudar no tempo de estudar e deixar para se divertir na hora de divertir, você vai se dar bem estudando e vai se dar bem se divertindo. Agora, se você quer se divertir na hora de estudar, você vai se divertir com dor na consciência e quando for a hora dos outros estarem se divertindo, porque estão de férias, você está fazendo o quê? Exatamente, você está de recuperação, tendo que estudar com medo de não passar na recuperação. É ou não é? E aí eu pergunto para vocês, faz sentido ou não? Dedicar esforço pessoal para ser um pouquinho mais disciplinado, para ter controle de si mesmo. Faz sentido ou não, gente? É bom ou não? Faz sentido para vocês que serem disciplinados torna vocês pessoas mais livres? Aquele amigo de vocês que não consegue estudar porque não tem autocontrole e vai para o videogame, ele é escravo do videogame. Agora, se você consegue se disciplinar, num dia ou no outro, ou numa matéria que talvez seja mais simples para você. Puxa, essa matéria aqui é muito simples. Ok, para essa aqui eu posso. Para essa aqui eu posso jogar uma meia hora ou jogar 1 hora e depois estudar 1 hora e vai dar bom. Certo? Percebe que você tem autonomia para fazer isso? E outra, você consegue. Você vai lá, joga 1 hora, deu 1 hora, o que é que você faz? Desliga o videogame e vai para os seus cadernos. Você tem autonomia para isso, você não é escravo do videogame. Ao contrário daquele outro que diz, vou jogar só meia hora, agora é só mais meia hora, agora é só mais meia hora, agora é 1 hora e fica nessa agonia, jogando, olhando para o tempo e agoniado, e no dia da prova, o que é que acontece? Se dá mal, tira nota baixa, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. 2 minutos, vamos fazer uma revisão, pode ser? Então, vejam, os nossos hábitos, eles são criados através da nossa memória, certo? Tudo aquilo que a gente faz muito, o cérebro automatiza. O cérebro quer economizar energia. Então, tudo aquilo que você... Por exemplo, escovar o dente para vocês é automático, é ou não é? Quando você coloca um tênis, por exemplo, já está no piloto automático. Eu coloco primeiro o direito, depois o esquerdo, aí amarro o direito, depois amarro o esquerdo, ou tem uma ordem ali, tudo que a gente repete, o cérebro vai lá e automatiza. Então, se você começar a utilizar, inicialmente de forma um pouco mais trabalhosa, né? Fortalecer ali as faculdades superiores, vai dar mais trabalho no início. Mas depois que o negócio engrenar, depois que virar hábito, o natural para você vai ser a sua... e isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Isso chama-se autopercepção. Pessoas que têm dificuldade, as paixões e os apetites lutam contra a razão, né, a consciência. Agora, no caso de... Eu ia usar o caso de Cristo, mas de Cristo vou nem usar o de Cristo, estou agoniado por causa do tempo. José, por exemplo. Já leram a história de José? Quando a mulher, né, de Potifar vai lá tentar José, vocês acham que foi difícil para José correr dela? Vocês acham que foi difícil? Você acha que foi difícil? Pois não foi, não. Não foi. Sabe por que não foi? Podem ler isso também no História da Redenção. Porque as faculdades superiores de José eram tão desenvolvidas que as paixões e os apetites dele estavam em conformidade. Então, o desejo dele era obedecer a Deus. E o impulso dele era obedecer a Deus. É tanto que ele diz assim, eu jamais cometeria isso contra o meu Deus. Ele não está preocupado com ele, não está preocupado com
preocupou de fato, ele está preocupado com Deus. Não, sim, mas ela não fala que foi difícil para ele. Foi mais difícil no sentido genérico, entende? É uma tentação que, para mim, é uma das mais difíceis. Para você, é uma das mais. Para o homem, de forma geral, é uma das mais difíceis. Você entende? Ou o que você leu, ela falava especificamente dele. É? Tá, pode ser também. Eu posso ter lido errado, pode ser. Não descarto essa possibilidade. Mas o fato é que a função do evangelho é modificar, e aí eu invoco o texto de Paulo, né? Quando Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Veja o que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é uma mente renovada? É uma mente em que as faculdades superiores agora regem as inferiores. As inferiores agora submetem-se às faculdades superiores. Tem um texto de Ellen White que eu acho fantástico, que ela diz assim: se a gente permitir que Deus faça conosco o que Ele quer fazer, Ele trabalhará em nossa vida de tal forma que fazer a vontade dEle será fazer a nossa própria vontade. Olha só, fazer a vontade dEle será a nossa própria vontade. Eu ia dar uma revisadinha com vocês, não dá tempo, meu tempo acabou, mas vocês lembram quais são as 5 faculdades, né? A mente vai monitorar o tempo todo. Quais é as que estão sendo mais usadas, as inferiores ou as superiores? Aquelas que vocês usarem mais, serão mais fortalecidas e vão ficar no piloto automático. Então, a tarefa de vocês é, ok, o que é que minha consciência está dizendo? O que é que minha razão, o lado bom da minha razão que apoia a minha consciência está dizendo? Então, é isso que eu vou fazer, independente da minha vontade. Como aquela mulher fez, certo? Esqueça essa ideia de eu não tenho vontade, ou eu estou com vontade. Esqueça essa ideia de vontade. Se você tem que fazer exercício e não está com vontade, faça do mesmo jeito. Se você tem que estudar, mas não está com vontade, estude do mesmo jeito. Se você sabe que tem que comer algo, mas não tem vontade, mas é bom para você, coma do mesmo jeito. Porque com a repetição, seu cérebro assimila, você passa a gostar, aquilo passa a fazer parte da sua autopercepção, e aí você começa a se ver, por exemplo, falei que há 14 anos atrás eu abandonei o consumo de alguns tipos de alimento. No início, era fácil ou difícil não comê-los? O que é que vocês acham? Difícil, eu tinha o hábito. Agora hoje, 14 anos depois, é fácil ou difícil? Facílimo. Se eu quiser voltar a comê-los é que é difícil para mim hoje em dia. Se eu quiser tentar comê-los novamente, aí é que será difícil. Por quê? Porque já virou hábito, ok? Ficou claro para vocês? Não sobrou tempo para pergunta, então, sem dúvidas nem dívidas. Valeu, gente. Obrigado pela atenção de vocês.